E aí, pessoas? Como é bom poder estar aí entrando na sua casa, nos seus ouvidos, né? Talvez entrando na sua mente aí. O ensino de história, ele é sempre gratificante, porque ele abre para nós aí novas expectativas, ou deixa a gente muito nervoso, ou deixa a gente muito feliz. Enfim, fato é que ensinar história é uma tarefa um tanto quanto difícil. Vivemos em tempos muito difíceis, né, para essa disciplina, né, na área das ciências humanas, mas confesso que é um lugar que eu me sinto bem, é um lugar que eu não tenho medo nenhum de estar, tá bom? E não tenho medo nenhum de poder falar com vocês também a respeito desses temas. Exclusivamente nesse bloco, nesse vídeo, nós vamos falar da crise de 29. Haja vista que são muitos os conhecimentos necessários para a gente tratar desse assunto. É lógico que vários deles vocês já têm e nós vamos usar. Primeiramente, que a crise de 29, gente, ela se insere na crise do liberalismo. E aí, quando a gente fala da crise do liberalismo, a gente tem que lembrar de uma figura muito... Nossa! Lembram do Adam Smith? É como se eu estivesse falando que a crise de 29 é a crise, né? É o processo de decadência de Adam Smith. Embora não estou dizendo que houve decadência de Adam Smith, mas é como se fosse. Vão colocar a culpa no Adam Smith. Vão falar que a teoria do Adam Smith foi responsável pela crise de 29. Nós já sabemos que é impossível o Adam Smith ter essa culpa sozinho, gente. Presta atenção. O Adam Smith, quando ele escreve perfeitamente sobre a lógica econômica liberal, quando o Adam Smith ele processa o pensamento mais perverso que a humanidade já pôde ter, que é o pensamento econômico capitalista, diga-se de passagem, um pensamento que foi deturpado pelas pessoas que vieram pós Adam Smith, porque elas fizeram do Adam Smith uma bandeira de vitória daqueles que têm dinheiro e de pobreza daqueles que não têm dinheiro nenhum. Mas o Adam Smith ele colocou algumas características fundamentais. O Adam Smith, quando ele falava lá no século XVII, XVIII, ele dizia, olha, precisamos manter a lei da oferta e da procura, Adam Smith. Ou seja, nunca vá produzir mais do que seu mercado é capaz de consumir. Olha, é necessário nós mantermos a livre concorrência, porque a livre concorrência é a tal da mão invisível. Ela vai dar conta, né, de promover o processo de escalonamento do preço. Se você tem livre concorrência, os produtos eles tendem a competir uns contra os outros. Temos vários problemas envolvendo a livre concorrência, inclusive a formação dos trusts, a formação dos cartéis, a formação dos holdings, que são conglomerados financeiros que vão tomando conta do mercado, impedindo a livre concorrência. Então, se não tem livre concorrência, o preço vai só subindo, né? Nós estamos vivendo isso em pleno século XXI. Uma outra coisa que o Adam Smith dizia sempre, né? Além de você ter a lei da oferta e da procura, além de você manter a livre concorrência, era a ideia do Estado não intervir. O Adam Smith falou que não era bom para a economia, lembrar que o Adam Smith escreve para a burguesia, né? Não é bom na economia ter um Estado interventor. Segundo o Adam Smith, fazendo isso você teria um sistema bacana. Isso foi assim até 1929, mas as ideias do Adam Smith davam sinais de esgotamento, né? 1914 a guerra é um preceptor, é um prelúdio para que não ocorra o que nós chamamos de livre concorrência. Vamos lembrar que naquele contexto a Alemanha se colocava como a livre concorrência da Europa contra o poderio econômico inglês. Em 1920, assim que abriu o mercado econômico para os Estados Unidos, que eles construíram um novo processo produtor, trazendo para dentro da sua lógica produtiva o Taylorismo e o Fordismo, acelerou demais o processo produtivo. Essa aceleração do processo produtivo trouxe uma maior concentração de produto para um mercado que não tinha para onde crescer mais. Enquanto era só os Estados Unidos produzindo, era uma coisa. O problema é que a Europa volta a produzir. E aí gera uma concorrência entre Estados Unidos e Europa. Só que o mercado continua o mesmo. Ou seja, o Adam Smith ele falou que não podia acontecer para não ter crise. E automaticamente, quando você quebra as regras econômicas, você anuncia a crise de 29. Tá? A crise de 29 é um período da história que nós estudamos conhecidamente como período entre guerras,
porque é o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? É o período, né, que automaticamente a gente coloca os Estados Unidos da América na crista da onda. Nós até falávamos um pouco sobre isso. Os Estados Unidos da América, eles se transformam nos grandes produtores do início do século, né? Eles vão criar aqui, ó, maneiras de acelerar a produção com o Taylorismo, que é sistema de produção ou sistema de mecanização ou de administração do processo produtivo, o Fordismo, que é o sistema técnico de avançar o processo de produção ou de acelerar a produtividade. Esse sistema aqui, ó, de produção, ele cria mais produção, menos tempo, ou seja, você consegue fazer muito mais coisa num espaço de tempo muito menor. É isso que isso está dizendo para a gente, o Taylorismo e o Fordismo, mais produção em menor espaço de tempo. Então você vai ganhar o mercado. Lembra que os norte-americanos vão sair da Primeira Guerra Mundial fortalecidos. A guerra não foi na América, a guerra foi na Europa. Sendo assim, eles terão condições de automaticamente estabelecer esse tempo, essa memória, esse procedimento intrinsecamente pensado para desenvolver um maior mercado econômico e consumidor. E eles vão conseguir fazer isso. Os norte-americanos, no período de anos, né, de 1920 até 1925, os Estados Unidos dominavam a lógica econômica e comercial. Então, nesse período, você tem o domínio ou a dominação do mercado mundial. E aí você tem que entender muito essa ideia do mercado mundial, porque quando eu estou falando de mercado mundial, eu estou falando de todo mundo. Como assim, Anderson? Se eu estivesse falando isso aqui em termos matemáticos, só para a gente entender. Imagina que eu tenho aqui 1 milhão de pessoas. Tem 1 milhão de pessoas. Eu tenho no mercado mundial 1 milhão de pessoas. Daqui a 10 anos, se o mercado não crescer em número de pessoas e nascimentos, eu continuo tendo quantas pessoas? 1 milhão. Eu estou querendo mostrar para vocês que nessa fórmula que eu estou trazendo aqui, não tem como o mercado ampliar. Até o século XIX, o mercado conseguiu ser ampliado. Por quê? Novas conquistas, lembram? Até o final do século XIX, eles conquistaram o continente africano e o continente asiático. Mas agora os continentes estão todos dominados. Então o mercado mundial é esse. É uno. O grande problema é que os Estados Unidos criou um sistema de produção muito mais acelerado, mas a partir de 1925, o mercado mundial foi dividido. Ué, como assim, professor? Nós temos agora na crista da onda do mercado global os Estados Unidos da América, e os Estados Unidos da América dividem o mercado com outros países da Europa. Um exemplo só seria a Inglaterra. Então, se você tem um mercado dividido, você jamais pode esquecer da lei da oferta e procura. Por quê? Se você esquecer da lei da oferta e da procura, você vai produzir mais do que o mercado é capaz de consumir. Vamos lembrar o seguinte, gente. Além de lembrar da lei da oferta e da procura, nós temos que ter um outro pensamento. Sistema acelerado de produção. Porém, mercado é o mesmo. Se tem uma coisa que vocês têm que sacar aqui é isso, ó. O sistema de produção é acelerado, mas o mercado é o mesmo. Se você tem um sistema de produção acelerado e o mercado é o mesmo, você vai ter muito em breve uma crise de produção. Beleza? A bolsa ou o sistema econômico do século XX, né, ou o capitalismo entrou em crise, a crise foi crise de superprodução. Essa é a primeira definição, né? A crise de 29, vou escrever de outra forma. O que acontece em 1929 é uma crise de superprodução. Ou seja, eu produzi demais e não consigo o quê?
Vender. Isso vai acarretar algumas coisas. Essa crise de superprodução, ela vai fazer a mundialização da economia ou mundialização da crise. Por que, Anderson, a mundialização da crise? Porque os Estados Unidos vai parar de investir em lugares que ele investia. Vou dar um exemplo. O Brasil, quem comprava o café brasileiro em 1929 era os Estados Unidos, parou de comprar. Além da mundialização da crise, você tem as falências, ou seja, empresas quebrando, banco quebrando, né? Você tem o fim, não o fim, né? Mas você vai ter um desespero muito grande da classe média. Nós vamos ter aqui, ó, a ruína da classe média. Por que a ruína da classe média, professor? Porque essa classe é uma classe intermediária, ela sofre muito toda vez que tem uma crise. Aumento significativo da pobreza. Nós chegaremos aí na ideia da miséria dos trabalhadores. Gente, a economia, ela causa isso aí, ó. Miséria dos trabalhadores, né? Não tem como você recorrer a nada, não tem como você fazer nada, não tem como você buscar nada diferente aí, beleza? Você vai ter automaticamente também a diminuição da procura, né? Porque se você coloca os trabalhadores na lógica dos miseráveis, eles são desempregados, então você tem uma procura muito menor por produto. Isso gerou a crise. Então você tem a quebra da Bolsa de Nova York. A solução para a crise não vem tão cedo, tá? Como solucionar uma crise sistêmica? Como que a gente seleciona uma crise sistêmica? É a primeira vez que o sistema econômico ele entra numa crise sem precedentes. Ou seja, é complexo. E você está falando de um momento da crise que o sistema está no apogeu. Qual seria a saída, né? Onde está a saída da crise? A saída da crise vai ser gritada com a proposta do New Deal, que é aquela ideia de estabelecer um novo acordo, né? O New Deal foi uma proposta engendrada aí pelo Roosevelt e o Keynes. Lembrando que nesse caso o Keynes é o economista, John Maynard Keynes, é ele que está pensando na saída para a crise econômica. O New Deal propõe ações do Estado. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Estado agora é interventor. Então o Estado quebra a regra do Adam Smith. Então o Estado passa a ser interventor da economia. Não é uma intervenção que agora o Estado manda em tudo. Não, mas ele vai intervir. Anderson, como que o Estado pode intervir, né? O que o Estado pode fazer nessa lógica de intervenção aí? O Estado, necessariamente, ele pode criar algumas condicionantes, que nós vamos conhecer elas agora. Uma das condicionantes é obras públicas. Qual que é o objetivo de obras públicas? Colocar dinheiro na mão dos trabalhadores. Previdência. Social. O que é previdência social? Colocar dinheiro na mão das pessoas que não têm condição de trabalhar. E aí ele pode tentar aqui, ó, fomentar o investimento. Ou seja, buscar fazer as indústrias desenvolverem. Anderson, quando que o New Deal propôs isso? 1933, 4 anos depois da crise, né? É a saída. Nós já vamos estabelecer que o New Deal não consegue estabelecer saída para a crise. Nós vimos na última aula, no último bloco, que o New Deal, na verdade, ele não sabe e ele não consegue ser a saída porque ele só funciona a nível local. O que gera a saída para a crise econômica de 29 é o processamento da Segunda Guerra Mundial. Necessariamente, além disso, né, além de você ter uma coisa que não funciona,
a crise de 29 ela potencializou o surgimento dos regimes totalitários. Porque os regimes totalitários nada mais é do que a ação do Estado para garantir o processo econômico. O Estado passa a ser um garantidor no sistema totalitário. Ou seja, Itália, Alemanha, o próprio Japão, Espanha, Portugal, vão buscar uma saída em um regime totalitário para as questões econômicas. Por quê? O capitalismo não dava conta mais e o socialismo pregava a luta de classe, principalmente o extermínio da burguesia, né? Tranquilo? Então a gente fecha assim. Então a crise de superprodução, ela causa essa consequência e causa também a consolidação dos regimes totalitários. Tranquilo? Única forma de solucionar esse problema, com certeza, nós vamos ver na Segunda Guerra Mundial, que é o grande fluxo econômico que vai ser motivado pelos grandes gastos da indústria da morte. Beleza? Tamo junto? No próximo vídeo a gente fala dos regimes totalitários. Até lá!